boa tarde. Gostaria de cumprimentar a mesa, especialmente o Sr. Bastonário, a Sra. Maria João de Freitas e meus colegas de mesa. Gostaria de cumprimentar e dizer que a Ordem dos Médicos tem um grande prazer em receber aqui os nossos colegas advogados e cumprimentar os colegas todos na pessoa da Sra. Bastonária, Helene Fraga, que me perguntou há bocadinho se a conhecia, se alguém me perguntou se eu conhecia bem, ela é que não conhece a mim, isso acontece para as pessoas normais, e comentar a assistência. Eu vou levar 20 minutos e prometo cumprir o tempo para ficarmos o mais possível dentro da hora, porque somos 3 apresentações, 1 hora. E o que me pediram que viesse aqui falar, eu sou médico, como já foi dito, de uma especialidade com um grande impacto sobre aquilo que faz, e nos últimos 10, 15 anos da minha vida dediquei bastante atenção a temas como o erro em medicina e vão ver que estes temas se prendem e talvez tenha sido a bondade do convite da organização para estar hoje aqui, que eu aceitei com muito gosto. Onde é que isto se passa? Passa-se aqui. Eu passo ou não passo? Ainda não está. Ainda não está. Para passar. Não está, ainda não está. Não está na apresentação, desculpe. Não, claro. Ok, muito bem. Eu não tenho nenhum conflito a declarar aqui. O que nós vamos falar hoje é sobre o erro, brevemente, sobre o erro nos cuidados de saúde e o tema da segurança dos doentes, o sistema de reporte como fulcro da segurança, o Sistema Nacional de Reporte de Eventos, que foi criado aqui há alguns anos, não muitos, quais são as dimensões de valor e quais são os problemas no reporte de eventos em saúde. Começando pela primeira, olhamos para a dimensão e impactos do problema, qual é a gênese dos acidentes em saúde, a taxonomia dos erros, como promover uma cultura de segurança e, no fundo, uma pergunta que se poderá pôr: será a prestação de cuidados de saúde uma atividade segura? Talvez tenham consciência que é, mas eu digo-vos todos os dias que não é tanto. Vamos pensar que estamos todos sentados ali no aeroporto da Portela, à espera do voo para Nova Iorque. A aviação civil é muito segura e estima-se que morra um passageiro por cada 10 milhões de voo. É o que se chama Sigma 7, é muito seguro, de facto. Mas também vamos pensar que estamos na Portela sentados e que a hospedeira de terra diz: seus passageiros, vamos dar as boas-vindas a bordo do voo para New York. O seu comandante Batista Fernandes diz que o tempo em rota é bom, que a viagem demora 6 horas e 40, e o seu comandante diz também, por uma questão de honestidade, que a vossa probabilidade de falecer é de uma morte em cada 300 voos, mas este voo é o primeiro dos 300 e, portanto, não vai acontecer nada. Eu perguntava quantos de nós é que embarcávamos, e a resposta era que alguns de nós pensaríamos 2 vezes, e se não tivéssemos nada muito importante aí em New York, não iríamos, e, de facto, o risco de morte dos doentes que vão ser internados na segunda-feira nos hospitais portugueses é exatamente de 1 em cada 300. Morte, não pela doença, mas por complicações evitáveis do tratamento. Isto é algo que nos deve, enfim, pesar, porque, apesar da medicina ser tremendamente eficaz e, às vezes, eficiente até, a medicina não é totalmente segura. E sabemos disto mais a sério desde 99, quando um livro chamado Errar é Humano, do Institute of Medicine americano, reportava que 44 a 98 mil doentes morriam por ano nos Estados Unidos em consequência dos erros médicos, e quando se pensou que 10 anos depois de muita conversa, tudo isto tinha melhorado, esse número já tinha evoluído para 200 mil e já era a terceira causa de morte nos Estados Unidos e custava imenso dinheiro. Portanto, a prestação de cuidados de saúde não é inteiramente segura. Eu direi que aquela coisa de que os miúdos novos se atiram de uma ponte com um elástico, o bungee jumping, é muito perigoso e eu não recomendo a ninguém que faça. Andar de avião é muito seguro, morre um passageiro por cada 10 milhões, 10 levantado a 7 de voos. Andar de carro não é grande coisa, 10 a 4. Alpinismo é 10 a 3, 1 para 1000, mas a prestação de cuidados de saúde está entre o bungee jumping e o alpinismo. E tirando a anestesiologia, que é de longe a especialidade mais segura, a prática da medicina, o exercício da prática, não é seguro. Não é que os médicos sejam maus. São as condições... Há médicos maus, claro, mas são as condições em que trabalham
que são prone, são propensas a isso mesmo. E quando pegamos em números reais, são números europeus, complicações evitáveis relacionadas com a cirurgia, 40%. Infecção, não é a taxa de infecção que é 25%, a taxa é mais ou menos 5% a 6%, mas dos erros todos, das complicações todas, as infecções nosocomiais cobrem 25%. Erros de medicação, 23% e por aí adiante. E, de facto, quando nós perguntamos, e estes números tirei-os ontem ainda à noite da internet, quando nós procuramos dados da OMS Europa, nós vemos que a incidência de eventos adversos em saúde está entre 8% e 12%, que a infecção nosocomial é 1 por 20, 4 milhões no espaço europeu, 23% dos cidadãos da Europa já dizem que já sofreram de um erro nos cuidados de saúde, 50% a 70% dos erros são evitáveis, é por isso que esta reunião é tão importante, e com políticas de prevenção corretas, talvez nós evitássemos 750 mil erros com dano, menos 3,2 milhões de dias de hospitalização e nem o espaço europeu, quase menos 100 mil mortes por ano. Isto é um número, são coisas que verdadeiramente nos dizem respeito como pessoas responsáveis. Estudos de terreno na Escola Nacional de Saúde Pública, isto ainda é o estudo da primeira edição, já houve uma outra, dizem que em Portugal a taxa de complicações evitáveis no Serviço Social de Saúde é de 11%. Portanto, 11 em cada 100 internamentos. Os meus colegas advogados pensarão que há aqui, enfim, um volume importante de trabalho a fazer. Não estamos pior que os outros, estão basicamente... Isto é um outro impacto, que é o impacto dos custos. E quando nós procuramos, são números americanos, mas os portugueses não serão muito diferentes, quando procuramos perceber de onde é que vem o chamado desperdício, que é cerca de 1/3 na saúde, procedimentos necessários têm um odds ratio de 3,8, custos administrativos de controle 3,5 e os erros 2,4 e depois a fraude, com que alguns ministros têm preocupado muito, é só 1,5, mas obviamente estes números são americanos, portanto talvez a realidade portuguesa seja diferente. O que eu quero dizer com isto é que verdadeiramente, se nós evitássemos grande parte dos erros em saúde, gastávamos menos dinheiro. E este dinheiro é o dinheiro que obviamente não aproveita a ninguém, antes pelo contrário. Segundo ponto, como é que a nossa performance é determinada? Muitas vezes vê-se os médicos como uns executores e nós cirurgiões que fazem uma determinada coisa, como relação causa e efeito, mas be aware que do que nós fazemos há fatores humanos pessoais envolvidos, cerca de 70%, portanto, 70% da responsabilidade ou culpa é nossa, mas também há fatores de equipa, que também são individuais, mas são sociais. Há fatores do sistema, do modo como o desenho está organizado, da dificuldade da tarefa e das condições em que trabalhamos e, terrível para todos nós, uma dose de acaso, de variação aleatória. A gente diz boa sorte, vai para uma operação, boa sorte. Boa sorte por tudo, porque mesmo quando tudo se faz bem, às vezes o resultado não é aquele que se espera. Portanto, o que determina a performance nos cuidados de saúde tem a ver com pessoas, que é o liveware do sistema, a organização, que é o hardware, e um pé num e no outro são as equipas, a dificuldade da tarefa e o processo, que é o nosso software, o método de trabalho, o ambiente e as condições, hoje muito em causa, estava a comentar com o Sr. Bastonário, porque são difíceis as condições de trabalho dos hospitais, e a sorte ou o acaso. Se for mau, foi azar, se for boa, foi sorte. Outro aspecto muito importante é a chamada multifatoriedade da determinação dos acidentes. E não pensem que um acidente que nos acontece no hospital resulta de uma causa só. Resulta normalmente sempre de um alinhar de buracos de segurança, que são fatores próprios do indivíduo, sou eu a operar, mas são fatores da estrutura. E são uma espécie de fatias de queijo Gruyère. E se temos o azar destes buracos de insegurança, falhas ativas e latentes se alinharem, a seta da desgraça acerta-nos. Portanto, há aqui fatores humanos e fatores organizacionais. Hoje em dia, o direito português já consagra a responsabilidade da instituição, em alguns casos, mas há pouco tempo, como os senhores sabem melhor do que eu. Que é um erro. Quando eu faço um erro, e se calhar fiz alguns de condução para chegar aqui, a maior parte das vezes não acontece nada. 2/3 dos casos não acontece nada. Temos sorte. Mas, outras vezes, eu engano na rua, chego mais tarde, não foi o caso de hoje, chegaria a horas de qualquer maneira. É uma alteração de fluxo, não tem consequências. O doente vai para casa um dia depois. Alguém se enganou, não há danos. Normalmente, os advogados não veem estes casos. Outras vezes, há mesmo danos. Podem ser danos ligeiros que não comprometem o resultado,
são incidentes, ou danos graves, que são acidentes. E esses, sim, dependendo da gravidade, dão o caso. Mas outras vezes, nós tivemos tudo para cometer um erro com um doente, mas alguém, o sistema ou as pessoas, safaram a trajetória. É aquela transfusão errada, mas espera aí, esse sangue não é para esse doente. Não, desculpe, ele é Costa, não é Constantino, pelo amor de Deus. Okay? Isto chama-se um near miss, ou seja, foi por pouco. Os near misses nunca chegam aos advogados. E nós nunca ganhamos, nunca ficamos com grande recall deles. Eu posso dizer à minha mulher à noite, olha, hoje ia matando um doente, olha, passa-me aí a manteiga. Não, é verdade. É verdade. Eu esta semana perdi um doente, um bebê, sem culpa nenhuma, um caso péssimo. Mas toda a gente sabe que eu fico 2, 3 dias doentes. Eu tenho recall disso. Mas do que teve para acontecer, verdadeiramente não. Verdadeiramente não. Mas estes near miss são muito importantes. E a minha palestra de hoje tem a ver com eles. É que nós podemos informar-nos muito sobre aquilo que teve para acontecer. São chamados acidentes de borla, passa a expressão. São acidentes que não chegaram a acontecer, mas que nos ensinam tudo sobre aquilo que aquele acidente é. Depois há erros honestos, que são aqueles que a justiça portuguesa, em termos de responsabilidade civil, tem muita dificuldade em entender, e há os erros negligentes, e esses são 5% deles, e não vale a pena. Esse é para ir para tribunal, responsabilidade criminal, disciplinar, aquilo que os setores quiserem. Mas os honestos, temos grandes conversas com o professor Guilherme de Oliveira e com o professor Dias Pereira acerca disso. Esses são aqueles que podemos falar no fim, se quiserem, porque esse é o calcanhar daqueles da justiça portuguesa na responsabilidade médica. O que é um erro? Um erro é um desvio de rota. Eu fiz tudo para fazer bem, o meu plano era fazer bem, mas saiu ao lado. Um erro é um desvio de um plano pré-existente. Okay? Pronto, o erro em si não é a consequência. O erro é uma questão de trajetória. É um desvio do que estava previsto. Agora, os erros podem chegar a tribunal se, por de facto errar de uma forma negligente, o risco também é condenado, os senhores sabem isso melhor do que eu. Mas o que habitualmente chega aos tribunais são os eventos adversos. São as complicações que resultam normalmente de um erro, mas que causam danos, normalmente físicos, e que têm uma relação inequívoca com o tratamento, mas não com a doença. Não é uma má sorte. Fui eu que fiz qualquer coisa. Portanto, é importante separar erros de eventos adversos. O erro é a trajetória, mas o evento adverso é a consequência. Okay? Portanto, é importante esta taxonomia dos erros, muito importante, porque senão não podemos fazer reporte se a linguagem não for uniforme. E está publicada. Erro é um desvio involuntário de um plano, o evento adverso é uma complicação, o near miss é um erro que não chegou a atingir o doente, erros humanos e causas de sistema, falhas ativas latentes, fatores múltiplos por aí adiante. Um aspecto muito importante é uma coisa que é chamada cultura de segurança. Nós temos uma cultura de segurança na estrada. E a maior parte de nós, quando começa a chover, guia mais devagar. Nós temos uma cultura de segurança na estrada, passa pelo cinto de segurança, passa pelos pneus, a segurança rodoviária tem-se preocupado com isso. Começamos agora a ter uma cultura de segurança na medicina, porque não tínhamos há muito tempo. A aviação civil tem uma cultura de segurança. Quando eu mostro este exemplo deste avião amarrado no rio Hudson, que foi um near miss, porque os passageiros safaram, no outro dia estava numa conferência destas a projetar esta imagem e estava um comandante da TAP na primeira linha, que depois me perguntou no fim se o professor já reparou nisto, que é um exemplo de recuperação perfeita, que nenhum dos passageiros na asa tem o colete de salvação vestido, que é aquilo, obviamente, que nos chateiam todos os dias, sempre que viajamos de avião, mas este slide está aqui para vos lembrar o que é a cultura de segurança. Também, se calhar, poderá haver na advocacia. É uma questão de valores partilhados sobre a segurança dos doentes, que residem nas pessoas e na organização, que aceitam que podemos falhar, aceitam o princípio de que podemos errar, que têm uma atitude de prevenção de risco e de antecipação em relação ao risco, que têm um ambiente livre de culpa e uma cultura de reportar, estamos encaminhados para o tema que me pediram, e uma capacidade de comunicar e gerar conhecimentos, ou seja, uma cultura de aprendizagem com os erros. Esta é verdadeiramente uma cultura de segurança. E como é que se promove a segurança? Não queria amassar-vos muito. Fatores humanos técnicos, fatores humanos de equipa, a comunicação, treino de equipas e a tal cultura de reporte e segurança. Eu queria dizer-vos que em medicina 70% dos erros ocorrem por defeitos de comunicação. E eu, sendo professor catedrático e responsável no currículo da minha casa, ainda não tive a coragem de introduzir
uma cadeira de comunicação no curso de medicina, porque se calhar se o bastonário era uma coisa que devíamos fazer, porque nem sempre aquilo que eu estou a dizer os senhores percebem, nem sempre aquilo que os senhores me respondem eu faço ideia do que é, e, portanto, comunicação em medicina, erros de comunicação, 70% são erros humanos e 70% dos erros humanos são erros de comunicação, porque os humanos comunicam, como é óbvio. Portanto, como é que nós promovemos a segurança? Reportando eventos, aprendendo com os erros, redesenhando o sistema à medida, desenvolvendo uma cultura própria, envolvendo os doentes e a sociedade e usando de uma total transparência. E essa transparência é disclosure, é a revelação. Portanto, uma cultura de aprendizagem e de revelação. É claro que para nos revelarmos o sistema jurídico tem que permitir, porque se cada vez que eu puser o dedo no ar me baterem, naturalmente vai-se embora a cultura de revelação. O exemplo da aeronáutica civil é da maior importância. Não só a aeronáutica civil é muito segura, como inspira o reporte de eventos na saúde e o reporte de eventos na Europa e Portugal, como nós vamos abordar a seguir. A aviação civil estabeleceu um reporte de eventos em 1976, porque em 1974 um avião igual a este, no aeroporto de Dulles International, bateu numa montanha ao lado do aeroporto. Mas nas semanas anteriores, 2 ou 3 aviões parecidos com estes tiveram quase para bater nessa montanha. E, portanto, percebeu-se que se tivessem sabido do que se passou com os outros que não aconteceram, near miss, teriam evitado que estas 2 pessoas tivessem morrido. Foi assim que se criou um sistema, o chamado Aviation Safety Reporting System, que está available online para as pessoas de todo o pessoal de voo, desde pilotos a hospedeiras, a controladores, a companhias ou donos de companhias, e onde há alguém que no ar ou em terra sobre aviões veja qualquer coisa de errado, reporta online. Interessante que estas pessoas, umas semanas depois, recebem uma publicação chamada Callback, que lhes dá informação sobre esses reportes, em forma anónima, para que eles possam completar o ciclo do reporte, que é o ciclo de aprendizagem. É assim que a segurança... É por isto que é seguro viajar de avião. Este sistema está sediado numa agência independente do Estado, que é a NASA, mas que tem reputação. Tem uma participação voluntária, tem uma total confidencialidade e é não punitivo. São as 3 características fundamentais. E dá feedback. Mas ele torna-se obrigatório e não anónimo em caso de acidente. Reparem que não é totalmente voluntário e totalmente anónimo. Para os casos mais graves, ele é obrigatório e é identificado. Não vou cansar-vos com este slide, não vale a pena, porque é dizer o mesmo, mas o que está a vermelho, todas as submissões são voluntárias, os reportes são mantidos em confidência e, de facto, inclusive, há alguma boa vontade de tratamento dos envolvidos quando o reporte é voluntário nos 10 dias da ocorrência, digamos assim. É a mesma coisa, mas é muito importante para dizer que a Federal Aviation, American Aviation, nunca procura, nem a NASA liberta qualquer informação. Portanto, quem reporta tem a garantia de anonimato. A não ser que esteja metido numa ato dolosa, em qualquer coisa que seja verdadeiramente criminoso. Aí, com certeza, cai tudo por terra. Reparem este exemplo. Aqui há uns anos, um avião, um B737, pousou em Singapura. E naquela inspeção que fazem, um dos cabos do sistema de travagem tinha uma erosão precoce, que não era esperado na idade daquele avião. E, de facto, no mês a seguir, todos os cabos, iguais àqueles, em todos os aviões à escala global, foram mudados. Eu gostava que pensassem quando é que um acidente com um doente ou um aparelho médico fará desencadear medidas preventivas à escala global. Nós não podemos admirar-nos de nós sermos sigma 2, 3 e da aviação ser sigma 7, porque, obviamente, há razões para isso. Então, quais são os sistemas ideais de reporte de eventos, gestores? É um sistema que seja não punitivo e justo, quer dizer, virado para a aprendizagem e não para a accountability, no sentido direto, confidencial ou pelo menos encriptado, independente, analisado por peritos em back-office, agindo em tempo útil,
orientado para as causas e para o sistema, mais do que para as pessoas. Para as pessoas estão os tribunais. Respondendo a recomendações, voluntário, eu escrevi em baixo, e obrigatório, porque na saúde, para os casos mais graves, ele deve ser obrigatório. O sistema de reporte nacional não consagra isso, estávamos a discutir que é muito leve, mas já lá vamos chegar depois. Dando feedback utilizado para desenhar o sistema, e alguns hospitais, inclusive privados, já dispõem de sistemas destes. Eu introduzi um sistema destes no centro hospitalar já há 10 anos, introduzi no Hospital Privado onde trabalho, e, portanto, mas está divulgado, mesmo antes do Estado ter tomado isso. Há um conjunto de eventos que, pela sua gravidade, a Joint Commission chamou eventos nunca. E esses são aqueles que fazem casos de tribunal perfeitos. São eventos que se sabe que, pela sua gravidade, não podem acontecer. Qualquer cliente que vos entre no consultório com esta radiografia a dizer fizeram-me isto, os senhores têm a certeza que, por muita defesa que eu tenha, acabo por ser condenado. Portanto, os eventos nunca são eventos para reporte obrigatório. Eu estou a dizer daquilo que é desejável, não é o sistema que temos. À semelhança da NASA, os eventos muito graves devem ser. Eu vou-vos explicar porquê. Porque já são. Se um neto meu tiver papel e for à delegação de saúde, essa doença é de declaração obrigatória. E é declaração obrigatória porque há um interesse comum maior de saber a doença e proteger a comunidade. É mesmo para a meningite, por exemplo. Portanto, nós já temos doenças de declaração obrigatória. Portanto, estes eventos nunca deveriam ser de declaração obrigatória. O que é que acontece quando alguém reporta? Reporte por profissionais, por doentes ou pela sociedade, análise por peritos, encriptação, base de dados, propostas de melhoria por aí adiante, num eixo contínuo, do qual analisar as causas do problema. Isto é um diagrama fishbone, esquiava, onde basicamente nós decompomos os problemas em, como a minha neta, avô, porquê? E a gente dá-lhe uma resposta e ela diz, mas porquê? E porquê? E porquê? E, portanto, a análise às causas finais é isso. É onde, como, porque, e não paramos numa resposta, porque só assim é que conseguimos perceber. É como os miúdos, avô, mas porquê? Porquê? Filho, porque os meninos vêm de França, mas porquê? Mas vêm de França porquê? Porque a pessoa, às tantas, chega a um ponto que se tem que dizer a verdade, porque não é possível mentir mais. E depois isso permite planos contínuos de melhoria, de continuidade, naquela sigla do plano do Steady Act, que é. Depois é preciso feedback e disseminação de conhecimento. E há uma coisa muito importante no reporte de eventos. É que, como diz Karl Popper, que é um filósofo contemporâneo, o conhecimento cresce aqui e ali por acumulação, mas a maior parte das vezes o conhecimento cresce por reconhecimento dos nossos erros. E as culturas orientais consideram o erro como uma pérola de aprendizagem, coisa que nós aqui, quando chamamos besta a alguém, não consideramos verdadeiramente da mesma maneira. Portanto, e este aprender é para redesenhar o sistema, para evitar novos erros e para recuperar acidentes. Os hospitais que são melhores, mais seguros, não são os que têm menos erros. Porque a taxa de erro nos hospitais é constante. São aqueles que recuperam melhor os erros que têm. Okay? Esse é um conceito importante, que é o conceito de recuperação. Um exemplo, um erro hoje detectado com uma seringa infusora nova para uma determinada marca, se for reportado e analisado, permitirá à escala nacional que aquelas seringas não sejam usadas nesta máquina, porque dará sempre erro. Okay? É o exemplo. Não vale a pena. Bem, vamos agora ver o que é que a Europa tem disto. É uma parte mais jurídica. Em 2009, houve uma recomendação europeia de que a segurança dos doentes seria uma prioridade e, agora, em 2014, saiu um documento muito importante de reflexão sobre Reporting and Learning Systems for Patient Safety Incidents Across Europe. Eu não vos vou ler estes slides, mas está na net e é fácil. Basicamente, são dominantemente voluntários, mas também há compulsivo, como é obrigatórios. São todos confidenciais e dão proteção jurídica. Isto é perfeitamente claro. Eu não vamos estar a ler isto, que é uma... Sob a proteção dos profissionais que declaram, isso aí é um bocadinho mais difícil. E veem que os diferentes países têm reportes voluntários, mandatórios, por aí adiante, mas mesmo na Alemanha, cujo direito, ao que sei, tem alguma inspiração, o nosso tem alguma inspiração no deles, may not be used in legal proceedings to the detriment of the person who reported. Portanto, há uma coisa que é clara. Quem reporta não pode ser condenado nessa base. Okay? Isso parece-me ser uma realidade que não está em discussão. No mundo há uma grande variabilidade de sistemas de reporte. Talvez os mais elaborados estejam na Nova Zelândia, foram os primeiros que existiram. Certamente não na América, que não há e é um horror, é como cá. Segurança do doente,
dominantemente preserva-se a voluntariedade, há sempre o hot topic da confidencialidade e há uns que são governamentais, outros estão em agências independentes, como o americano está na NASA, por aí adiante. Aqui em Portugal, em 2009, de facto, a Direção-Geral de Saúde e Francisco Jorge resolveram introduzir um sistema que ficou conhecido por SNIA e que notificava evento, analisava ações de melhoria. Era um sistema relativamente teórico, mas já consagrava que fosse anónimo e confidencial, campos fechados. Atenção, o reporte é feito a partir de uma base taxonómica publicada para sabermos o que é que estamos a reportar e, verdadeiramente, esse sistema foi substituído há 2 anos por um que é o Notifica, que acho que é aquele que é mais europeu, digamos assim, e consagra aqueles princípios que eu já vos disse. Está online, as pessoas podem se dirigir lá, tem uma norma da DGS, as pessoas podem se lá, mas para nós não está resolvido claramente qual é a proteção que a reporta tem, e eu vou-me cifrar nos últimos 3 ou 4 slides que tenho nesse tema, que são as dimensões de valor e problemas do reporte, que é a última área que vou tratar e estou mesmo no tempo. Valores do reporte. Claramente o reporte tem um valor enorme, senhores. Primeiro, o valor último é a segurança de nós todos, que somos doentes potenciais, e se não são ainda doentes, vamos ser provavelmente. Aliás, estar de boa saúde é um estado transitório que não augura nada de bom a curto prazo, todos sabemos disso, e a partir de umas certas idades, verdadeiramente, estamos o chamado sitting ducks. O valor da ética, porque a disclosure médica, isto é, a revelação do que se passa com os doentes, é uma obrigação ética. É uma obrigação ética porque dá ao doente a capacidade de satisfazer a sua própria autonomia, que é um direito principalista fundamental, e configura a beneficência e a não maleficência, que são princípios éticos fundamentais. Prende-se com um outro que está ligado a este, já mais deontológico, é o valor do profissionalismo, que é o contrato social, o contrato da sociedade entre o profissional e o médico. Isso é verdade para os advogados, como é verdade para os médicos. A sociedade outorga-nos alguns privilégios. Nós somos os únicos que, para fins de beneficência, fins bons, podemos cortar os doentes, violar o corpo dos outros, e é por isso é que, quando o fazemos fora da leis artes, lá está. Somos criminosos comuns. Passamos de médicos a criminosos comuns, e é assim mesmo. É o que está. Sim. Se violar os princípios, acabará. É para aí que vamos. Não? Eu sei que estou a ser demasiado radical e provocatório, mas percebe o que eu quero dizer. Eu sei que não é imediatamente assim. E depois é um dever fiduciário. Vamos lá ver. Nós temos obrigações de proteção dos outros, como é óbvio, são no Estado e estão em cada um de nós, e de acordo com as suas profissões, temos que fazer. Mas há ameaças. Uma ameaça é a não confidencialidade e o risco para quem reporta, que pode ser judicial ou disciplinar. Isso pode acarretar uma diminuição de taxa de reporte e isso, não tem dúvidas nenhumas, é uma ameaça à segurança dos doentes. E, por outro lado, é a questão da independência de quem analisa, se quem analisa é da mesma firma ou da firma onde se trabalha. Isso é um problema secundário. Então, alguns temas delicados, que nós temos discutido depois no fim, se houver tempo. Reporte obrigatório voluntário, talvez eu vá pelo misto, isto é, dominantemente voluntário, mas obrigatório para as coisas mais graves. Confidencial para quem reporta para os doentes, sempre. Para o público e organizações, nem sempre, porque se tudo for totalmente confidencial, ninguém ganha com ele. Portanto, há aqui um balanço. Proteção jurídica e disciplinar é muito desejável. Para todos os casos, talvez não. Para casos dolosos, com certeza que sim. O sistema jurídico português será compatível com o Notifica. Proteção incompleta para quem reporta. Podem os reportes ser usados em tribunal? Eu estou-vos a deixar perguntas para as quais não tenho a resposta perfeita, porque também não sou advogado, certamente. Em que condições pode o segredo de reporte ser violado? Que consequências para o próprio e para a instituição? Eu entro como testemunho e saio como arguido? Ou fico logo como arguido? Se eu tiver que reportar o que se passou no meu serviço ou alguma coisa que eu tenha visto fazer mal em condições que eu tenho, eu não tenho dúvidas nenhumas se vir alguma coisa, um colega fazer uma coisa mal, I will speak out. Isso, up. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que falo. Mas não sei exatamente o que é que me acontece a mim e a ele. Okay? Eu posso dizer que é por bem, mas não sei exatamente se isto é bem. Eu sei que isto é bem, mas não sei se as consequências no final são boas. Haverá diferenças entre público e privado. Recomendações. Cultura de segurança doente com o reporte de eventos no seu centro. Implementar o reporte e dar feedback. Uma linguagem comum para os erros na saúde. Retirar do reporte de eventos toda a carga judicial, substituindo accountability por aprendizagem e culpa
por responsabilização, não no direito de responder por, mas por responsabilização própria. Implementar mecanismos de compensação para a responsabilidade civil na saúde que não se baseiem na culpa, mas antes na responsabilidade objetiva e no risco, que é uma luta nossa, sua, de há muitos anos. Em conclusão, e para terminar, o reporte de eventos gestores é talvez a ferramenta mais útil para a promoção da segurança dos doentes. Não tenho dúvida nenhuma disso. O exemplo da aviação civil é muito inspirador e o seu modelo deveria, eventualmente, ser copiado. Deverão coexistir o reporte voluntário obrigatório em função do tipo de acidente. A proteção jurídica será total, exceto se houver uma atitude criminosa ou dolosa. E eu queria agradecer a oportunidade de falar para vós e a vossa atenção. Muito obrigado.